Olá, sejam bem-vindos ao Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos aqui em mais uma aula de Direito Constitucional do nosso curso 3 em 30. São 3 meses de preparação em 30 dias. Já está aqui embaixo o meu Instagram, @phlpeixoto. Se você quiser, pode também me acompanhar nesta rede social. E tem meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof, para você também se inscrever, se quiser, e acompanhar o conteúdo que eu coloco lá para vocês. Bom, dito isso, vamos para a nossa questão, vamos para o nosso treino de hoje. Primeira questão aí que eu trago para vocês tem a ver com processo legislativo. É um subtópico do tema poder legislativo. Dos três poderes que nós temos, legislativo, executivo e judiciário, o legislativo, sem sombra de dúvida, é aquele mais cobrado. É o que mais cai. Eu já havia pedido na aula anterior para você ler do artigo 44 até o artigo 75 e eu peço, de novo, se você não leu, leia esses artigos. Tem uma grande chance de cair na sua prova. Quando se fala do processo legislativo, das espécies normativas, anota aí se você quiser, vai do artigo 59 até o artigo 69 da Constituição. Então está dentro aí do 44 e 75, especificamente sobre as espécies normativas, do 59 até o artigo 69. Beleza? Ótimo. Vamos ler o enunciado e depois a gente faz as considerações. Em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio da Lei Complementar X, embora a Constituição não reserve a matéria a essa espécie normativa. Essa observação aqui é fundamental. Então, foi criada uma Lei Complementar X e o enunciado deixa claro que a matéria não precisava ser por lei complementar. Poderia ser, se era por lei, podia ser uma lei ordinária. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. Então, editaram primeiro a Lei Complementar X, ela ficou vigente aí por um tempo, veio o Congresso, editou a Lei Ordinária Y, que alterou alguns dispositivos e derrogou aí, como ele diz, alguns artigos da lei complementar. Então, ó, pelo que você está percebendo, e ele vai colocar isso no final, diante da situação narrada, ele vai querer saber sobre essa relação, certo? Lei complementar e depois vem a lei ordinária Y. É isso que ele vai querer saber. Vamos ver as alternativas. Letra A. A lei ordinária Y é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre a matéria já tratada por lei complementar, em razão da superioridade hierárquica desta em relação àquela. Bom, vamos entender. Quando ele diz aí que a lei ordinária Y é formalmente inconstitucional, essa primeira parte ela está errada. Por quê? Porque a lei ordinária Y foi criada de acordo com a Constituição. Lá no começo do enunciado, ele dizia que o tema não precisava ser por lei complementar, poderia ser por lei ordinária. Sendo por lei, poderia ser por lei ordinária. Então, no aspecto formal, a lei ordinária Y não tem nenhum problema. Isso já mata essa alternativa A. Mas, vamos lá, tem a segunda parte. Ó. Em razão da superioridade hierárquica. Errado. Por quê? Anota se você não sabe disso. Segundo o STF e também uma doutrina majoritária, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Ambas são espécies normativas, são leis e elas se diferenciam por alguns detalhes, mas ambas estão no mesmo patamar. A lei ordinária, ela tem um quórum de maioria simples para a sua aprovação, ou seja, o primeiro número inteiro depois a metade dos presentes àquela votação. Por sua vez, a lei complementar ela exige um quórum maior. Eu preciso de maioria absoluta. É o primeiro número inteiro depois da metade do total de membros daquela casa legislativa. E além desse quórum de maioria absoluta, a lei complementar também tem a chamada especificidade. Ou seja, quando a Constituição quer
que determinado tema seja feito por lei complementar, ela vai colocar expressamente. Exemplo, normas gerais de direito tributário. A Constituição diz lá no artigo 146 que tem que ser por lei complementar, certo? Ela deixa expresso isso. Então tem essa especificidade. Então já vimos que não tem hierarquia e que do ponto de vista formal, a lei ordinária Y está tudo ok, tá certo. Então risca a letra A. Letra B. Embora admissível a edição da lei ordinária Y, é aqui ok, tratando de novos mecanismos, a par dos já existentes, a revogação de dispositivos da lei complementar X exigiria idêntica espécie normativa. Essa alternativa aqui, você poderia ficar na dúvida. Falar, mas espera aí, se era uma lei complementar, pode depois uma lei ordinária revogar dispositivos da lei complementar? Se a matéria fosse de lei complementar, o que não é, se fosse para que houvesse essa revogação, sim, teria que ser lei complementar revogando lei complementar. Só que como o enunciado deixou claro que o tema não precisava ser por lei complementar, mas o Congresso quis fazer, e o tema é de lei ordinária, nada impede, não tem nenhuma vedação que venha no futuro uma lei ordinária e revogue dispositivos da lei complementar. Tudo bem? Isso só pode ocorrer porque o tema não era de lei complementar. Risca a letra B. Letra C. A lei complementar X está inquinada de vício formal, já que a edição dessa espécie normativa encontra-se vinculadas às hipóteses taxativamente elencadas pela Constituição Federal de 88. Está errado também. Ela não tem nenhum vício formal e a Constituição não traz hipóteses taxativas sobre essa espécie normativa. Não falou disso, nada disso. Então, letra C também errada. Sobrou, né, a letra D de dado, a Lei Complementar X, por tratar de matéria a respeito da qual não se exige a referida espécie normativa, pode vir a ser revogada pela lei ordinária posterior que verse sobre a mesma temática. Perfeito. Essa alternativa D de dado está correta. Ela resume bem toda essa explicação que eu dei para vocês. Certo? Então fique atento a isso, ó. Quando se fala de processo legislativo, tem que olhar cada um dos detalhes, o passo a passo que a lei passou, se observou todos os requisitos da Constituição, que tipo de matéria era aquela, se podia ou não ser editada aquela espécie, era de lei ordinária ou era de lei complementar. Então, ponto bastante interessante aí para vocês. Dito isso, vamos para a próxima questão, agora envolvendo o poder executivo. Essa aí caiu no 22º exame. Ó. O presidente da República descumpriu ordem judicial emanada de autoridade competente, impondo à União o pagamento de vantagens atrasadas devidas aos servidores públicos federais ativos e inativos. Então, logo de cara já está falando, o presidente descumpriu ordem judicial. A Advocacia Geral da União, né, que é o órgão de representação judicial da União, argumentava que a mora era justificável por conta da ausência de previsão de recursos públicos em lei orçamentária específica. Apesar disso, um grupo de parlamentares interessado em provocar a atuação do Ministério Público entendeu ter ocorrido crime comum de desobediência, procurando você para que, como advogado, informe que órgão seria competente para julgar ilícito dessa natureza, certo? Dito isto, a par da conduta descrita, é correto afirmar que o presidente da República deve ser julgado. Aí vem as alternativas. Vamos entender então. Aqui, ó. Letra A. Então, o presidente deve ser julgado pela Câmara dos Deputados após autorização do Senado. Letra B. Pelo Senado após autorização da Câmara. C. Pelo Supremo após autorização da Câmara dos Deputados. E D, pelo Supremo, após autorização do Congresso Nacional. Interessante. Vou voltar aqui no enunciado. Quando se fala aí de crime cometido pelo presidente da República, nós temos o presidente da República pode cometer crime comum, certo? Eles lá previsto na legislação penal, crime comum, ou ele pode cometer crime de responsabilidade. Onde que você vai encontrar essa disposição? Artigo 86 da Constituição Federal.
O artigo 86 traz disposição tanto com relação ao crime comum, como em relação ao crime de responsabilidade. Só que aqui, ó, a parte do enunciado que nos interessa, que é o que vai te ajudar a responder a questão, fala aqui, ó. Um grupo de parlamentares interessado em provocar a atuação do Ministério Público entendeu ter ocorrido crime comum de desobediência. É isso que você precisa saber. Então, o presidente da República teria cometido um crime comum. Quem vai julgar? Qual que é o procedimento? Qual que é a etapa? Então, vamos lá. Vamos ao artigo 86 da Constituição. Vou aqui pegar minha Constituição. E olha o que diz. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Então, aqui, quando se trata, vamos pegar o crime comum que a gente viu aqui, que o enunciado já deixou claro, haverá investigação, certo? Se é crime comum, vai ter investigação, Polícia Federal e tudo mais. E seria um crime comum no exercício do mandato aqui, mais especificamente ainda, no exercício do mandato. Quando é essa situação, haverá investigação, depois toda investigação será encaminhada ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que, convencendo-se da ocorrência do crime, vai apresentar a denúncia, a peça que inaugura aí o processo penal, certo? Já que é crime comum. Vai apresentar, vai oferecer a denúncia, e essa denúncia, então, ela vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal, certo? E antes que o ministro receba aquele ato formal de receber a denúncia contra o presidente da República, ele vai encaminhar esses autos à Câmara dos Deputados para que faça ali o juízo de admissibilidade. E a Câmara tem que deliberar. E se por 2/3 aprovar, disserem realmente o presidente cometeu o crime comum, aí o processo criminal contra ele prosseguirá lá no Supremo Tribunal Federal, porque envolve crime comum. Então, entendido isso, vamos aqui checar qual é a alternativa correta. Então, está dizendo aqui, voltando, né? É correto afirmar que o presidente deve ser julgado. Letra A, pela Câmara após autorização do Senado? Não. Ele primeiro é autorizado pela Câmara. Se a Câmara autorizar, o processo vai ser, então, julgado, processado e julgado no Supremo. Então, ele vai ser julgado pelo Senado após autorização da Câmara? Não. Isso aqui aconteceria se fosse crime de responsabilidade, o que não é o caso. Letra C, pelo Supremo. Opa, aqui ok. Após autorização da Câmara? Perfeito. Letra C de certa. Letra correta. Então, como se trata de crime comum no exercício do mandato, juízo de admissibilidade pela Câmara, se aprovado por 2/3, processo e julgamento no Supremo. Tá? E a letra D está errada porque diz pelo Supremo após autorização do Congresso. Não tem nada a ver. Aliás, se você quiser, no meu canal no YouTube tem um vídeo só sobre crime comum do presidente da República. Recomendo que você assista. Então, essa alternativa aqui, C, é a correta. Crime comum, processo, primeira fase, Câmara dos Deputados, depois processo de julgamento, segunda fase, Supremo Tribunal Federal. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aí entendido esse tema, fique atento ao artigo 86. E a gente se vê, certo? Numa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.